Olá pessoal, vamos começar a segunda parte do vídeo da nossa aula e eu espero que vocês tenham refletido e registrado no caderno de vocês a respeito do questionamento que eu deixei no primeiro vídeo da aula, que era a respeito da importância dos jogos e das brincadeiras na educação infantil. Para continuar, eu vou compartilhar com vocês mais alguns slides com as ideias da autora Kishimoto e também com as diretrizes curriculares para a educação infantil. Vou compartilhar então com vocês para termos como referência a nossa aula. Só um momento até compartilhar, foi. Então, só um minutinho, vai aparecer. Isso aí. Bom, ainda considerando as ideias da autora, a Kishimoto, as colocações dela consideram que a creche e a pré-escola são espaços institucionais diferentes do lar. Então, por mais que a gente pense que precisa ter um ambiente confortável, bacana, mas ainda assim a pré-escola e a creche precisam ter as suas características educacionais. Para adquirir brinquedos, é fundamental selecionar aqueles como o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, que já foram testados em sua qualidade com critérios apropriados às crianças. Imprescindível e de total responsabilidade da escola ter esses cuidados na seleção dos brinquedos, que envolve diversos aspectos. Devemos pensar se ele é durável, se ele é atraente, se ele desenvolve habilidades específicas, se o professor vai ter uma facilidade para trabalhar com esses brinquedos, se ele atende à diversidade que a nossa sociedade tem, se ele não induz a preconceitos de gênero, classe social e etnia, não estimular a violência. São características que a gente precisa observar nos jogos e nas brincadeiras, principalmente nos jogos, quando a gente vai considerar para serem comprados para um ambiente escolar. A gente também precisa perceber se ele inclui a diversidade de materiais e tipos de brinquedos, como tecnológicos, industrializados, artesanais e produzidos até mesmo por crianças. Durante uma atividade, eles podem produzir alguma coisa. O que é importante a gente considerar na hora de se comprar brinquedos? Até mesmo considerando e corroborando as ideias da autora. Primeiro, o tamanho, perceber se o brinquedo em suas partes e no todo precisa ser 2 vezes maior e mais largo do que a mão fechada da criança. A durabilidade, o brinquedo não pode se quebrar com facilidade. Cordas e cordões, esses dispositivos podem enroscar-se no pescoço da criança, então tomem cuidado, não é interessante, isso não é bom comprar. É, bordas cortantes ou pontas. Brinquedo com essas características devem ser eliminados. Não, não podem. Esses brinquedos são perigosos e podem causar acidentes. Então, tomem cuidado com essas características. Observaram que tem bordas ou pontas? Não comprem. Não tóxicos, vocês precisam observar se os brinquedos são não tóxicos. Não inflamáveis, se eles são laváveis ou feitos com materiais que podem ser limpos, e se ele é divertido, se ele é atrativo. Ele precisa ser divertido, ele precisa ser atrativo, porque é o que de melhor a criança sabe fazer, que é o brincar. E tendo um brinquedo e algo divertido e atraente em suas mãos, a gente consegue desenvolver muita coisa com a criança e até mesmo perceber o que ela tem para mostrar para nós. Ainda continuando, agora um pouco com a resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e no seu artigo 9º, ela considera que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que então, nas diretrizes, nessa resolução número 5 de 17 de dezembro de 2019, há 12 itens que eles garantem experiências relacionadas às brincadeiras e interações. Depois, se vocês quiserem consultar este documento na íntegra, seria muito interessante vocês se apropriarem dele para perceberem quais são essas interações e o que eles garantem. São 12 itens. Mas a autora Kishimoto, eu decidi colocar a resolução porque ela faz de uma forma muito sintetizada e bacana
estes 12 itens do artigo 9º da Resolução 17, da Resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009. Ela faz de uma forma que ela coloca aluno com professor, aluno com aluno, que são os próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Então, tendo como base o artigo 9º da Resolução 5, a Kishimoto fala da interação com a professora. O brincar interativo com a professora é essencial para o conhecimento do mundo social e para dar maior riqueza, complexidade e qualidade às brincadeiras, especialmente para bebês, são essenciais ações lúdicas que envolvam turnos de falar ou gesticular, esconder e achar objetos. Esta parte sintetizada, ela está lá na Resolução 5, mas ela já faz uma articulação com o papel do professor. O próximo slide que nós temos é o da interação com as crianças. O brincar com outras crianças garante a produção, conservação e recriação do repertório lúdico infantil. Isso é essencial, porque quando as crianças estão brincando com outras crianças, elas percebem novas palavras, elas ampliam o repertório, o vocabulário delas, elas conhecem novas culturas, novas crenças, elas se respeitam, elas gesticulam, elas se conhecem, e essa modalidade de cultura é conhecida como cultura infantil ou cultura lúdica. Essencial a interação com as crianças, primordial, porque elas estão falando com o mesmo público, entre elas se conhecem, elas se entendem, e isso é muito bacana. A interação com os brinquedos e materiais é essencial para o conhecimento do mundo dos objetos. A diversidade de formas, texturas, cores, tamanhos, espessuras, cheiros e outras especificidades do objeto são importantes para a criança compreender esse mundo. E é interessante, agora falando um pouco até mesmo da matemática, da língua portuguesa, um pouco de geografia, essa diversidade de formas, texturas, cores, peso, tamanho, elas também ajudam muito no desenvolvimento de habilidades específicas. Se eu quero desenvolver um processo, se eu quero melhorar o repertório, começar a desenvolver o repertório matemático na criança, a interação com os brinquedos, ela perceber o que é mais pesado, o que é mais leve, o que, de repente, fazer uma separação por cores, escolher as cores que elas mais gostam, tudo isso está relacionado até mesmo com o desenvolvimento de habilidades matemáticas. A criança, nesta brincadeira, assim, o simples fato dela perceber tamanhos, qual carrinho é maior, ou boneca, ou algum tipo de boneco, ou algum objeto, isso já faz com que o ambiente escolar esteja desenvolvendo habilidades específicas, cheiros, em relação à higiene corporal, cheiros que eu digo no sentido da gente tratar alguma situação relacionada ao cheiro, que esteja relacionado a alguma atividade também do corpo, e isso são especificidades do objeto que trazem para a prática do professor e que levam o aluno a desenvolver habilidades, que levam a criança a desenvolver certas habilidades. Então, essa interação, ela é essencial. E eu falava muito no componente de fundamentos e práticas da matemática, dessa interação com o material. Lá na educação infantil, a gente faz matemática, muita matemática, com a brincadeira e com os jogos. As texturas, como eu estava dizendo, tudo isso está relacionado a um bloco de grandezas e medidas. A gente falar dos tamanhos, dos pesos, das espessuras, a gente consegue articular um monte de coisa. Então, por isso que é imprescindível. A gente não consegue chegar com um conteúdo específico dentro da educação infantil para trabalhar com a criança. A gente precisa trabalhar com as brincadeiras, com o que é lúdico, porque a partir dele a gente desenvolve as habilidades básicas, que são essenciais para a gente usá-las nos anos iniciais com um conhecimento mais específico. Kishimoto também considera da interação entre criança e ambiente. A organização do ambiente pode facilitar ou dificultar a realização das brincadeiras e das interações entre as crianças e adultos. O ambiente físico reflete as concepções que a instituição assume para educar a criança.
Claro que é essencial na educação infantil ter o espaço da brincadeira, ter um local organizado e de fácil acesso que todos consigam brincar e desenvolver. Não dá para se desenvolver um jogo ou uma brincadeira num local inapropriado, que não tenha uma iluminação apropriada, que não seja uma sala aconchegante, um local que chama a criança para isso. Então precisa ter um ambiente preparado para essa questão da brincadeira e do jogo. E a autora também fala das interações e relações entre a instituição, família e criança. A relação entre a instituição e a família possibilita o conhecimento e a inclusão no projeto pedagógico, da cultura popular e dos brinquedos e das brincadeiras que a criança conhece. E essa inclusão no sentido de que todos sejam incluídos numa questão escolar, numa questão de sociedade. Então, o jogo e a brincadeira e a gente conhecer o que a criança conhece é muito importante para aprender a respeitar, para aprender a ajudar, para aprender a aprender, para aprender a conhecer, para aprender a ser. Então, a gente precisa ter a interação entre a instituição, a família e a escola, para a gente saber o que isso pode possibilitar de conhecimento e o quanto essa brincadeira pode incluir, o quanto essa brincadeira muitas vezes pode trazer uma criança mais tímida, mais fechada, a poder se expressar, a poder conversar mais, a estimular os gestos, a fala e melhorar o seu repertório, melhorar as habilidades necessárias para o momento. Ainda, segundo as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, as práticas pedagógicas devem garantir experiências diversas. Por exemplo, o conhecimento de si e do mundo por meio das experiências sensoriais, expressivas e corporais para a movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. A gente tem também a imersão nas diferentes linguagens e no domínio de gêneros e formas de expressão, por exemplo, a gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Temos também as experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Nós também temos aqui as experiências para recriar em contextos significativos relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. Então vejam que interessante, né? Essas falas elas são referentes às diretrizes curriculares, mas são colocadas pela autora Kishimoto. E neste item específico, quando ela fala das experiências para recriar em contextos significativos, ela fala na entrada do mundo da matemática, que ocorre quando a professora tem clareza de como encaminhar a criança para as brincadeiras, em que, movimentando-se no espaço, ela compreende as noções de tamanho ou quantidade, medindo a sala com um cabo de vassoura, ou com braços abertos, ou com palmas da mão, entre outras situações. Vejam que interessante. O que eu sempre falava no componente anterior do semestre anterior, falei no outro vídeo da importância do professor ter clareza. Ele precisa ter clareza daquilo que ele vai trabalhar. Ele precisa ter conhecimento do que ele quer para encaminhar a criança para a brincadeira, para não ficar a brincadeira pela brincadeira e o jogo pelo jogo. E eu achei muito interessante essa fala porque realmente é imprescindível. Nós também temos, ela coloca em relação às diretrizes curriculares, as experiências para ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Toda brincadeira nova pode trazer um pouco de tensão. O descobrimento de brincadeiras pode levar a criança a afastar-se do grupo, e não é essa a intenção. A intenção, como eu disse há alguns minutos, na perspectiva de trazer a criança para o grupo, de trazer para a interação, de trazer para novos mundos, para novos conhecimentos, para novas situações. Ela precisa adquirir confiança para brincar com as outras crianças e, para começar, nada melhor do que iniciar com brincadeiras conhecidas
por todas e por todos, por todas as crianças. Então não adianta a gente começar com uma brincadeira muito diferente, como a autora disse, porque ela pode causar uma certa tensão. Então uma brincadeira simples, fácil e que seja atrativa e engraçada para as crianças é a melhor situação para trazer esse grupo. E aos poucos vocês vão incluindo novas brincadeiras e que até mesmo estejam relacionadas com aquela brincadeira mais fácil. De repente, com um grau de dificuldade a mais, mas com um grau de dificuldade simples para essas crianças. O que vai levá-las a quê? A interagirem, a conversarem, a aprimorarem. Nós temos também as experiências mediadas para a aprendizagem da autonomia nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. O desenvolvimento da autonomia, segundo a autora, não se faz sem ações intencionais. A mediação do adulto durante a brincadeira é essencial para a autonomia e a auto-organização da criança. Um ambiente bem organizado tem brinquedos em estantes baixas, em áreas separadas com mobiliário adequado, em caixas etiquetadas para a criança saber onde guardar. Esses hábitos se adquirem durante a brincadeira, em local tranquilo, com opções interessantes e o apoio constante e afetivo da professora. Então, mais uma característica importante que nós precisamos considerar na prática profissional. Outro item: vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, para favorecer a identidade, a diversidade. A independência é um princípio ético, segundo a autora, que se aprende quando a educadora deixa a criança escolher objetos e brinquedos. Ao respeitar o espaço de brincar do outro, ao guardar os brinquedos que não está usando, ao emprestar o brinquedo e esperar sua vez de usá-lo, ela aprende a ter noções de responsabilidade e democracia. Desenvolver o senso estético implica, segundo a autora, usar objetos a seu modo e da sua forma que aprendeu em casa. Brincar com sucata e blocos desenvolve o senso estético e a criatividade, porque a criança lhes dá o formato que quer, expressando sua forma de ver o mundo, como fez uma criança que observou o pai reformar o jardim de sua casa e na creche usou blocos de construção para fazer um jardim similar ao construído por seu pai. Então, a gente precisa considerar toda a questão ética e estética dentro da escola para saber aquilo que o aluno sabe. E a partir daquilo que ele sabe, outros aprenderem também, outros respeitarem aquele conhecimento e aquele conhecimento da criança também ser uma ferramenta importante para se trabalhar durante a aula. Curiosidade, exploração, encantamento, questionamento, indagação e conhecimento em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Segundo a autora, o brincar desperta a curiosidade das crianças pela exploração de objetos e brinquedos e as leva a ver o que se pode fazer com cada objeto. Uma bola pode rolar, pode pular, mas pode também ser mordida para se experimentar a textura. A criança se encanta quando descobre o botão que aciona o som na caixa de música e o aciona repetidas vezes pelo prazer de ouvir o som. Então, é uma outra característica considerada pelas diretrizes curriculares que a autora coloca. Nona característica: relacionamento e interação entre as crianças durante as manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia, literatura. Décima, interação, cuidado, preservação, conhecimento da biodiversidade e sustentabilidade da vida na Terra e o não desperdício dos recursos naturais. A criança pode brincar com brinquedo industrializado, artesanal, construído por adultos e crianças, além de outros feitos de materiais de e da natureza, segundo a autora. O brinquedo deve ser utilizado, mas com responsabilidade. A criança deve aprender a usar, limpar, guardar e reutilizar materiais. Pode-se construir mobiliário para organizar um ambiente de brincadeira junto com as crianças, com caixas de leite de papelão, enchidas com jornal picado e amassado e presas com fita crepe, recobertas de jornal picado e cola ou tecido. São muitos os brinquedos que, feitos com materiais de sucata, divertem as crianças. Então, um aspecto importante, a gente precisa
observar, considerar muito a questão da biodiversidade, da sustentabilidade da vida na Terra e o não desperdício dos recursos naturais. E os jogos e as brincadeiras estão aí em massa, com muita coisa para ser feita no ambiente escolar, para se respeitar, colocar em prática toda essa necessidade que o nosso planeta precisa. Temos um outro item, o 11º, que é a interação e o conhecimento das manifestações e tradições culturais brasileiras. Então, a riqueza cultural, segundo a autora, do Brasil propicia a diversidade de manifestações de tradições do folclore, entre outras situações. 12º item, uso de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. A tecnologia está em toda parte, mesmo de forma incipiente em regiões de sertão ou de quilombo. A circulação entre o campo e a cidade traz a televisão, o celular, a máquina e a fotografia. A criança pode brincar de entrevistar pessoas com o uso de gravador, fotografar o entorno, os seus amigos, para depois projetar e fazer comentários. Com o apoio da professora, pode usar o computador dependendo do ambiente que a criança está. Claro que dependendo da escola pode ser que não tenha o computador, mas a professora, o ambiente escolar, no seu momento de planejamento, ele vai pensar como tratar essa questão mais tecnológica, que está em toda parte, mas muitas vezes pode não estar em determinado ambiente escolar. Então, isso é muito importante também ser considerado, porque ele precisa ser apresentado, ele precisa fazer parte, é uma forma de comunicação também. A professora pode gravar cenas das crianças brincando para que elas possam rever o que fizeram, criando oportunidade para novas experiências, novas expressões durante a observação das cenas gravadas, o que gera prazer e contribui para o desenvolvimento da memória, segundo a autora Kishimoto. Então, todos estes itens considerados por ela são importantíssimos, eles precisam estar sempre presentes e pensados no planejamento e replanejamento das escolas, para que tenhamos efetivamente um ambiente que propicie esse direito da criança, o do brincar, o de jogar, o de se desenvolver, o de pensar, porque tudo isso é o que essa brincadeira, o que as brincadeiras podem nos proporcionar. E muito interessante, como eu disse no vídeo anterior, além de brincarmos, as brincadeiras mostram aquilo que a gente precisa aprimorar no trabalho docente, para o professor refletir a respeito da sua prática. Porque nós falamos de jogos e brincadeiras, mas eles estão aí para também mostrarem para nós como precisamos refletir em relação à nossa prática. Como precisamos pensar para a próxima aula? O que aquela brincadeira me mostrou? O que aquela brincadeira fez eu desenvolver de respeito de um com o próximo? O que aquela brincadeira ou aquele jogo fez desenvolver de interessante em relação a uma cultura que não era conhecida pela criança de 4 anos ou 5 anos? Ou uma determinada situação vista, colocada como brincadeira, desenvolveu um repertório de palavras, ele aprimorou o repertório da criança. Então, tudo isso precisa ser muito planejado em consonância com a escola e todo o trabalho docente. Muito importante sempre considerarmos. Considere importante, pessoal, que vocês peguem a resolução 5, que vocês estudem, que vocês olhem. Ela é muito importante para a nossa prática docente, as diretrizes curriculares para a educação infantil. Então, como sugestão, antes de encerrar o segundo vídeo da nossa aula, sugiro que vocês leiam, que vocês estudem a resolução 5, que é referente às diretrizes curriculares nacionais, e viram que interessante que a autora Kishimoto também citou as diretrizes e ela conseguiu colocar de uma forma muito consolidada, prática e fácil de se entender tudo aquilo que o artigo 9º nos considera. Façam os registros no caderno de vocês, vai ser muito importante para o andamento da nossa aula, tá bom? Fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!